Alô, alô, som, já estamos online. Boa tarde para todo mundo, dia 7 de novembro de 2018. Estamos aqui na RF Mídia, Estúdio Live, começando esse painel, tendo a honra de poder abrir esse painel aqui do Tudo Rádio. Falaram que eu sou anfitrião, né? Poxa, claro, gente, muito prazer. Eu sou o Ferri, Cris Tuani, Daniel Stark, Márcio Cruz. A partir de agora a gente começa um bate-papo bem interessante para falar do nosso negócio, para falar dessa profissão incrível do radialista. No dia do radialista, né? No dia do radialista, Cris. E a gente trouxe um radialista hoje, tá, né, em duas grandes rádios aqui em São Paulo, até para falar da experiência, apesar, claro, o Ferri, como locutor também, né, Ferri? Nós somos radialistas, mas não... A gente fica mais atrás dos bastidores, né? Ganham dinheiro. Escondidos. Eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro. Falam bonito e ganham dinheiro. Porque, cara, esse negócio de... Quando falaram, ó, você vai ser o nome a tá lá falando no dia do radialista e tal. Eu já adianto, gente, que eu não tenho esse papo técnico que os caras têm, não, sabe? Eu não sou vendedor, não. Eu sou o cara que executo aquilo que eles vendem. Então, eles sabem... Aproveita e fale um minuto tua vida no rádio. Olha lá, rapidinho o teu currículo. Eu comecei em 1998, então comecei numa AM em São Paulo, a Rádio Nacional AM. Na época ela já tinha um segmento gospel e aí a partir daí do AM eu conheci já o FM na Manchete, o Raiz me levou para essa rádio na época. Então... Depois veio Transamérica, a Rede Transamérica, fiz a Dumont, fiz a nossa rádio. A Nova apareceu também nessa época, lá na Nova, por incrível que pareça, assim, eu já estou indo para 18 anos de casa, então é bastante tempo num lugar só, né? Então eu já me reinventei de várias formas lá. E hoje estou na Metropolitana também, na minha primeira etapa de trabalho lá eu fiquei 6 anos e agora estou completando mais um ano depois da volta. Então legal. Tem mais umas coisas no currículo aí, mas a gente vai esquecendo. O Dan e Cris, detalhe, o Raiz foi o cara que participou do nosso último live que rolou. Você fez um especial do dia do radialista um ano, né? E é um puta cara, assim, que tá aqui também, trabalha com a gente na gestão do nosso conteúdo. É um cara incrível aí também que fica o nosso carinho, né? É engraçado trouxe o Márcio como dá volta a esse mundo do rádio, né? Sim. Porque há quase 20 anos o Raiz me contratava para uma emissora e 2018 eu trabalho com um cara ainda, assim, verdade, sabe? Né? A gente trabalhando na Transamérica juntos, eu na Hits e na Pop, o Ferri também lá, então a gente acaba se encontrando. E é legal que é uma experiência de todos vocês passando muito, não só de rádios de diferentes formatos, mas também redes, rádios locais, então tem toda essa experiência, não só de contar com uma rádio de São Paulo, mas também trabalhar com o Brasil inteiro, né? Em várias oportunidades trabalhou com o Brasil inteiro. Exatamente, que é o que flexibiliza mais o nosso trabalho, né? Quanto mais você se fecha, e hoje eu acho que a gente até vai chegar nesse assunto, né? Quanto mais você se fecha na profissão, mais difícil fica, mais afunilado. Então você tem que ser o mais flexível possível, né? Então esses caras que eu conheci já faziam todos os tipos de rádio, então eu também tive essa oportunidade, o que me facilita hoje de me comunicar melhor, tal, independente da emissora. Até hoje você faz 2 tipos de programações. 2 tipos de programações, exatamente. Diferentes, né? Exatamente. Agora o Márcio, por que convidado, né? Porque tem essa barba ramada. As pessoas a barba que não faz, né? O Márcio sintetiza bastante o profissional de hoje em dia, o radialista. Um cara que trabalha em diferentes segmentos e que tem encarado também agora os desafios do meio de distribuição digital de conteúdo. Pois essa versatilidade não só de formatos para rádio, mas também de canais, de plataformas, né? Exatamente. O YouTube é minha segunda casa hoje, né? A minha primeira é a minha casa mesmo, a minha família. A minha segunda casa são as rádios e a terceira casa hoje é o YouTube. Tanto que por conta dessa entrevista, gente, eu tive que acordar hoje às 6 da manhã já para preparar tudo, gravar e ficar na correria. Você tá reclamando? Esse é o comprometimento que eu tive, cara. De, assim, quando eu vi que o canal ele ia engrenar, que ia dar tudo certo, que eu construí uma audiência e tô nesse processo ainda.
Então eu comecei a levar muito a sério. Então as pessoas que estão mais próximas a mim sabem o quanto eu levo a sério isso, o lance do canal. Porque no começo foi muito de piada. Ah, negão quer virar youtuber, quer ficar tal, mas acabou virando mesmo. Mas mesmo nessas novas plataformas, como por exemplo o YouTube, você precisa criar não só uma rotina, mas todo esse conteúdo se espera dessa rotina. Você tem que sempre criar cada vez mais, ter uma organização nesse sentido. Sim, né, nossa, demais, demais. É assim, a gente, entre os youtubers, a gente se conversa assim. Se você passar do seu 5º vídeo ali com fidelidade e cumprindo aquilo que você se propôs a fazer, tem tudo pra dar certo. De você dar continuidade. Porque, cara, o primeiro vídeo desanima. O segundo desanima ainda mais. O terceiro, então, te coloca no buraco. O quinto, você já tá em depressão, já tá tomando remédio pra ansiedade. Nem a família tá olhando. Porque você... É exatamente isso. E, assim, é engraçado que o que eu faço no YouTube hoje, eu me imagino chegando aqui na produtora para fazer uma entrevista. Tem um cara que já tá preparando a câmera, o outro que já escreveu o texto, outro que preparou a pauta, os caras que já estão prontos para me entrevistar. Num canal eu sou isso tudo, velho. Desde capitalizar coisas pro canal, de construir aquilo que eu tô apresentando, o equipamento, escrever texto. Então, assim... Tem uma coisa interessante. Eu puxei no Google, que faz um radialista. Porque às vezes é importante, algumas pessoas não são do meio. O que o Google nos conta? O que faz um radialista? Radialista é um profissional responsável por organizar e participar de programas narrados em rádio. Um radialista assume inúmeras funções dentro do setor, como por exemplo, direção, roteiro, projetos, criação e muitos outros, sendo o mais comum a locução. Então, um pouco de que você fala da na essência. Pois é, cara. Mas esse é um questionamento que a gente pode abrir. É legal porque quem tá entrando agora para assistir a live... O que é dia do radialista, né? O cara que mexe com radiador, né? Que diabo, é só locutor. É uma coisa muito ampla, né? A profissão é muito ampla e ainda mais ao encontro dessa realidade de, por exemplo, você como um gerador de conteúdo digital tendo várias frentes, eu acho que isso é até uma reflexão. Cara, se você é radialista, leve em consideração que você assume inúmeras funções. Para não ter dúvida, coloque números em caixa alta. Exatamente, em negrito. Mas aí eu falei, deixa eu puxar no Google. Legal, né? O Google, você tem uma dor de barriga, você puxa, é câncer. Você tem virose. É câncer ou virose? Mas eu acho que a gente pode incluir, então, aí, né, inúmeras funções que hoje o radialista ele também está híbrido, né? Você está no YouTube, a gente está fazendo live. Ele está, então, além das inúmeras funções dentro do seu canal principal, que é o rádio, ele está virando híbrido. O radialista entra no guarda-chuva, digamos, da comunicador e comunicação, talvez. Então, pode ser. Ou seja, ele sabendo se comunicar, ele vai ter que saber gerar conteúdo, independente da plataforma que ele vai ter que atuar. Ou ele necessita atuar, porque tem isso também. Então você vai criando várias frentes. Passa um pouco pelo que o rádio está se transformando, né? Então ele tem também o rádio dessa situação mais híbrida. Não digo talvez a virar, como a gente diz, como imagem. O áudio é muito relevante. Agora se fala muito em áudio. Só que um ou outro conteúdo, com certeza, ele vai ter que trabalhar na questão visual. O vídeo cresce, não adianta. O que eu percebo muito, Daniel, Cris e Márcio, no nosso meio, como a gente aqui é um gerador de conteúdo, tem 200 emissoras pelo país, serviços que a gente oferece de várias frentes, que ainda muitos, não estou generalizando, mas muitos radialistas ainda não trazem essa responsabilidade. Tudo isso demanda o quê? Para você ter condições para executar inúmeras funções, você precisa estar preparado. Você precisa consumir conteúdo, precisa consumir informação, precisa entender o que está acontecendo no mundo. E eu percebo que você tem que ter o tino para ser um formador de opinião. Sim, claro. Porque se você for simplesmente um executor daquilo que foi estabelecido, você vai se perder. Você precisa ter... Hoje, o que eu tenho percebido? Quais são os profissionais que estão conseguindo sobressair, criar negócios? Aqueles que têm uma carga de personalidade, aquele que tem proatividade dentro de um veículo. Qualificação. Então, mas isso, me corrija se eu estiver errado. Se você tiver numa proposta de simplesmente de executar música, podemos pegar as rádios americanas como exemplo. O cara precisa ter algum conteúdo em sinergia com, seja a questão musical. Com certeza. Porque é ali que vai estar a diferença da entrega do conteúdo de rádio e do comunicador. Então, de repente, naquela interação que ele faz, ser não só útil, mas ser, de repente,
um ponto a mais de entretenimento, uma informação, só que isso vai passar muito pela qualificação, não só técnica, mas também de conhecimentos gerais do profissional. Então, se o cara só quiser, não, minha vida vai ser tocar música em rádio, eu gosto disso, vou trabalhar numa emissora. A própria rádio vai cobrar isso dele, qualificação, pelo menos para que na interação dele como profissional, ele tenha esse algo a mais. É o gancho passe que o algo a diferencia, mais. né? Pra gente não ser só playlist. Mas você disse que a rádio vai cobrar, na minha opinião, o ouvinte está cobrando isso hoje, do comunicador. Ah, sim, mas a rádio cobra porque o ouvinte já está cobrando. A tal do comunicação. O que né? acontece, por favor. Não, só eu concluir. Com a rede social, hoje o ouvinte ele cobra o comunicador antes da própria rádio, né? É possível. Hoje o imediatismo ele tomou conta, né, de geral, tudo. né? Então, antigamente você tinha um feedback ali por telefone, aquilo era filtrado aí até chegar. Hoje já está aqui. Antes de você tocar, ele já está aqui. Então, às vezes, o cara, na hora de executar, ele até pensa duas vezes. Cara, estão falando que isso aqui não vai ser. O que legal. acontece também, o que eu percebo é que transferem muita responsabilidade de um projeto para um sequenciador. Às vezes o cara bota o software, bota a infraestrutura, bota lá um grupo de músicas, vinhetas até bem feitas e acha que aquilo vai ser suficiente. Me desculpe, o Spotify vai fazer isso melhor. Né? Se não tiver a intervenção humana e que tenha alguma conexão com o público, algum gatilho emocional ali, aí demanda Mas tem um lado, eu considero muito positivo para o rádio, a questão da especialização dos profissionais. Porque desde a programação musical, desde a gestão, desde o comunicador, todo esse conjunto, ele vai necessitar dessa qualificação, justamente porque para ele continuar competitivo, você tem essa oportunidade de você gerar cada vez mais interação com o seu público. Então é uma coisa muito, eu vejo isso, por mais que cause alguma dificuldade, é necessário todo mundo estar se atualizando, cria ansiedade, é algo positivo no final das contas, porque melhora toda a experiência de todo mundo, desde o ouvinte até de toda a gestão de rádio. A qualificação, muitas vezes a gente fala em qualificação, mas a gente pensa que é só assim, eu preciso fazer um curso, preciso entrar numa faculdade eu preciso me tornar um profissional. Às vezes, essa qualificação ela vem de um consumo que você faz em cima daquilo que você tem no dia a dia. Por exemplo, antes de ir para o YouTube, eu já consumia a plataforma assim demais. Eu era viciado assim, vivia pendurado assistindo vídeo o tempo todo. Eu não cheguei e decidi de um dia para o outro e falar tipo, vou abrir um canal aqui porque agora estão fazendo vídeo de amoeba e vou começar a fazer, sendo que eu não tenho uma experiência com aquilo e nem sinto a reação da galera com aquele tipo de conteúdo. Então assim, quando no caso o YouTube apareceu, eu já consumia bastante. Mas então, aconteceu alguma coisa, Márcio, na tua rotina de radialista, dentro de uma rádio, de algum projeto, em que fez com que você, vou começar a estudar isso aqui? Deixa eu só engatar mais uma coisa. E você é curioso? Porque a curiosidade, ela aguça muito isso, né? De você perceber movimentações e querer criar mais coisas, e buscar coisas. Pesquisa, né? Talvez vai muito nessa questão da qualificação que você disse. Você fica, quanto mais curioso, mais você busca sobre aquilo. Mas você pergunta pro Google o que é a função de radialista, exatamente. como o Ferre acabou de fazer. Então o pai Google hoje ajuda a gente em tudo, ser né? curioso ajuda. Agora teve algum acontecimento específico? Você como radialista? Porque eu trabalhei contigo na Transamérica, né? Sim. Certo? E nós naquela época, em 2004, não tinha essa gama de ferramentas para distribuir conteúdo. O celular era para você fazer ligação e mandar um SMS. Se tivesse um pacote ali. Quando foi o choque? Cara, o choque aconteceu em 2015, de 2015 para 2016. Você sabe que esse tema, como que o radialista está se preparando pro futuro e tal. Se você fizer uma busca nisso, os caras já estão falando disso em 2012, 2013, esse mesmo tema. Então o rádio sempre teve como desafio essas novas plataformas, as novas linguagens e tal. Quando eu vi que a linguagem da comunicação estava mudando, quando a gente pegou aquela geração de Thiago Leifert chegando na Globo, aquele jeito despojado de fazer, a gente já tendo a ideia de que essa comunicação dura, ela ia se desfazer e a gente teria que se reinventar no caso, eu comecei a buscar assim alguns artifícios para eu melhorar também a minha comunicação no rádio. Eu falei, cara, o YouTube acho que vai ser um grande exercício, porque ao invés da gente ficar procurando uma outra rádio, num outro segmento, uma rádio popular, para eu tentar fazer aqui uma rádio diferente, no fim de semana eu faço uma rádio adulta e tal, falei, o YouTube vai ser...
Tanto que o meu formato lá, se vocês analisarem o que eu faço lá, eu tô sentado numa bancada com fone de ouvido, um microfone, é o que eu faço no rádio. Não tem, só conto para uns eu sou fofoqueiro do YouTube e tal, outros eu faço giro de notícia, mas legal. Eu levo muito a sério, tô trocando muita ideia com essa galera desse meio, muitos youtubers grandes já me seguem de volta, eu sigo, a gente se fala, tal, com aquele respeito, tal, nada invasivo, e não é o fato de um Felipe Neto me seguir que eu, poxa, só porque o cara me segue, agora eu vou fazer aquilo que ele faz, tentar descobrir. Cada um tem o seu mundo ali e tal. E assim, e no rádio eu senti a necessidade entre 2015 e 2016 para eu me reinventar, assim, porque eu achava que, pô, com 37, na época eu tava com 36 anos, cara, eu vou ficar velho, mano. E aí, tipo, de repente eu não tenho a expertise para cuidar de uma rádio, tipo, para ser um coordenador, eu vou criar minha própria figura, eu vou começar a ter autonomia dentro da comunicação, que isso está aqui na veia e tal. E aí o canal para mim foi uma independência, ao mesmo tempo, de falar, cara, se esse negócio virar, amanhã pode ser o meu negócio próprio, sabe? Você acha que as emissoras onde você trabalha, vamos falar de forma mais ampla, né? Não precisa dar nome aos bois. As rádios em São Paulo, que é um hub de comunicação do país, elas estão atentas a isso? Elas têm fomentado isso aos radialistas ou ainda é um caminho para ser percorrido? Olha, eu tenho a sorte de trabalhar em 2 rádios em São Paulo hoje que de certa maneira a gente tem uma certa flexibilidade e uma liberdade para fazer, para se comunicar. Até isso, acho que isso é muito importante a gestão entender isso. E os gestores hoje, quando eles trabalham com as portas abertas, quando eles trabalham com a intenção de ouvir a equipe, de entender, de ter uma amizade com a equipe, você não precisa ser amigo do seu chefe, mas de você ter ali um ambiente bacana, tal, isso só agrega na vida do profissional. Eu, por exemplo, na Metropolitana, na minha primeira parte lá, eu fazia um jornal de manhã, que eu tinha uma puta liberdade para trabalhar, assim, sabe? O Vaguinho muitas vezes, todo dia, puxava a minha orelha, mas, tipo assim, era aquilo que era para ser feito, tipo, mas todo locutor tem seus excessos, né? Às vezes o cara fala demais, pô, não sei o que, precisa tocar música, tá, a galera quer ouvir. Então, assim, sempre tive a liberdade, nunca tive nenhuma objeção ao trabalho, falava, você tá proibido de fazer isso e tal. Na Nova, a mesma coisa, por estar bastante tempo lá, ter feito vários horários, já há 10 anos fazendo radar. Então, assim, a gente tem uma gestão hoje que dá uma liberdade. Legal. Eu, Juliana, a gente tem uma liberdade no ar, assim, pra gente se comunicar, sabe, de verdade. Mas tem estrutura lá dentro? A liberdade, beleza, mas tem uma estrutura de web pensada para essas ferramentas? Tem estrutura, mas cada um... Olha o salário, né? Tá com medo, não pode falar. Cada um tá fazendo o seu. Cada um tá fazendo o seu. Eu, na minha primeira fase na Metrô, eu trabalhei junto à internet, fiz um estágio lá, né, na internet, então a gente tinha uma equipe de estagiários e tal, de execução, de conteúdo e tal. Mas assim, me surpreendia ver uma rádio com 5 milhões de pessoas no Facebook, cara. Era muita gente. É muita coisa. 1 milhão no Instagram. Não, é muita coisa. E assim, foi legal porque você vê que é uma galera que tá querendo trabalhar e cada um no seu canto ali. É o locutor que sabe fazer locução, sabe se comunicar. É o cara da internet que sabe fazer a internet e entende daquele mundo e agrega na tua profissão, você agrega na dele. Então assim, as coisas sempre caminharam muito junto lá na Metrô. A Nova, de 2 anos pra cá, tem investido bastante em mídia fora a rádio e tal. E assim, eu acho que o que deve acontecer hoje, de um modo geral, é saber que cada profissional dentro da rádio é um produto ali. Eu acho que você tem que explorar mesmo os profissionais. Tem tantos talentos que se dão bem diante de uma câmera, que se dão bem numa forma de se comunicar com a galera lá da rede social. Porque a rádio em si, por exemplo, você pega uma rádio que tá lá no Instagram. O cara, ele tem que ter a ideia de que, às vezes, aquele cara que tá no Instagram,
ele não é ouvinte propriamente do dial que tá lá. Ele é um apreciador da marca, né? Sim. Então, assim, a gente não pode ter em mente que a gente é só uma rádio. Nós somos uma marca onde tem seus departamentos ali, tem o marketing, tem mídias sociais. Acho que quando todo mundo caminha junto, eu acho que tende a sair um trabalho bacana, como saiu na Metrô. E ainda tem, eu acho que muitas emissoras ainda pecam em não entender que é fundamental hoje você se comunicar com a galera que tá lá em cada. Eu concordo. É no Instagram, é no Twitter, é no Facebook. Ó, tem uma pergunta aqui, posso falar? Claro. Eu fiz um vídeo no Instagram, mas você dá a importância, né, das redes sociais. O Yuri Kiza, ele perguntou o seguinte, é bom pra gente responder. O rádio está perdendo espaço para plataformas como Spotify e YouTube? O que fazer? É outra pergunta dele. O que fazer para que a rádio atraia novamente os ouvintes que migraram para esses apps e como não perder os outros? O rádio está perdendo espaço? Isso é bem discutível, na verdade. Eu acredito, eu falo que está dividindo. Eu prefiro usar esse termo, né? Sim, Nós estamos perdendo, a rádio está perdendo. Uma porcentagem pode estar indo ficando, mas acho que a gente está dividindo esse espaço. Aí vai o perigo de você ficar também puxando para cá e devolvendo. O rádio ele deixou de ser só emissora, hoje ele é emissora e também recebe. Então a gente tem que tomar cuidado com essas interações, com o nosso próprio conteúdo, com esse tipo de coisa, para dividir. Até você falou agora há pouco, se for só para tocar música sequencial, a gente vai, inclusive, vai falar, não, realmente vai ouvir outra coisa. Pode ser que sim, né? E você corre o risco de não pagar e você tá ouvindo a sua playlist lá, daqui a pouco vai entrar um comercial no Spotify. Vai entrar, ele tá com o mesmo formato radiofônico. A situação em partes, depende da situação. Não é para ficar em cima do muro, não. Vamos para polêmica. Porque é o seguinte, tem pesquisas e mais pesquisas que mostram que existe um ciclo de consumo. Então a pessoa ela pode consumir uma música, conhece no rádio, depois busca na plataforma, cansa da plataforma das suas playlists, volta para o rádio e fica nesse ciclo. O que quebra esse ciclo é má execução de projeto na área de rádio. Então, por exemplo, uma rádio que não atenda a determinado público numeroso no mercado, aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto de rádio X, do perfil tal, e aí a plataforma me atende, a rádio já não me atende mais. Esse público a gente vai perder e talvez a gente não tinha facilidade de ter esse público de manter ele. Ele poderia estar ouvindo pendrive, ele poderia ouvir mais CD, não sei, dependendo das outras épocas. Então esse público ele sempre ficou ali beirando a audiência de rádio, mas na primeira oportunidade ele cai fora porque ele não é atendido. Então vai muito do rádio atender, ele pode sim ser musical, mas dentro dessas interações que a gente tem hoje, de oferecer um conteúdo a mais, seja de humor, seja de entretenimento, seja de notícia, ele vai compondo a grade. Porque nisso, como a parte humana do rádio, na parte da execução do rádio, ele ainda é muito superior aos algoritmos. Então existe essa sinergia, o cara vai para o Spotify, volta para a rádio, pesquisas, mas pesquisas mostram isso, inclusive em mercados mais maduros, como, de novo, Estados Unidos. Que é mais musical, inclusive. Marcião? Então, o rádio tem um caminho, assim, bem difícil, principalmente agora, com essas novas mídias aí e tal. Por exemplo, um rádio hoje, assim, é muito complicado você falar que tá tocando uma novidade no rádio hoje. É muito, sabe... Então, assim, não é mais um meio de você vender um rádio. Não é mais um meio de você falar, isso aqui é novidade, porque eu já fui surpreendido pelo meu filho, que falei, cara, tá tocando uma música nova, filho, não sei o que. Ele falou, não, pai, isso aí já tá 2 meses no YouTube, eu vi no Spotify, eu falei, tá. Mas aí, o que você percebe? Que o rádio, ele fomenta, por exemplo, foi lançado lá no YouTube, no Spotify, Deezer, tal. O rádio ele vai dar uma vida para aquilo ali. Porque... Digamos que ele seria o curador, ele pegaria aquilo que é sucesso. Exatamente, ele vai tocar todas as vezes que for citado aquilo ali, a pessoa que ouvir ela fala. Ele vai dar consistência, tempo para aquela execução. Exatamente. E ele chancela, ele dá credibilidade àquele produto. Aí ele pega aquele público de massa que não acompanhou, por exemplo, essa novidade, como o seu filho viu, passa, apresenta para mais gente e aí essas pessoas voltam a procurar também nas plataformas digitais. É o ciclo. Eu só acho o seguinte, que é muito arriscado
a gente encostar na argumentação da chancelaria, até da humanização, sendo que até um tempo atrás não existia isso. Claro. Então, é o que o Cris falou, está havendo uma divisão de tempo de consumo de entretenimento, seja música ou informação. Sim. Spotify é um exemplo, agora abrindo espaço para podcasts. E são números que a gente vai buscando ano a ano, vai dobrando. YouTube Então, Music também. exato. Então, assim, não dá para ficar, tipo, tranquilo, na minha opinião, encostado num cenário em que, tipo, não, nós temos um nível de importância e de relevância. Nós temos que sim, tá correndo. A segunda pergunta dele, como atrair novamente os ouvintes que migraram? Eu acho que é difícil agora. Você entra dentro de um Onix e tem um painel lá, MyLink, com o ícone do Spotify. Então essa geração nova que vem consumindo informação, principalmente na plataforma digital, ela está sendo abordada de uma forma muito incisiva. Mas E aí aí que eu digo... Não, eu digo... Aí só para concluir, eu acho que nós temos que sim, estamos numa operação muito, muito focada de como fazer com que o nosso veículo fique relevante, não perca essa energia e ao mesmo tempo utilize essa... O rádio tem essa vantagem. Ele tem como colar nessa onda sem perder a relevância. Mas isso vai demandar de mais trabalho da gente radialista, dos gestores. Mas quando eu disse que existe esse ciclo, e hoje a situação atual é essa de que inclusive pesquisas aprofundadas mostram isso, não significa que o rádio possa ficar numa zona de conforto. Isso não existe para nenhum modelo de negócio hoje em dia. É como a gente estava até comentando fora do ar. Não existe nem para uma padaria isso hoje em dia. Todo mundo tem uma concorrência, todos os modelos digitais eles estão alterando os modelos tradicionais, então isso gera inquietação, necessidade de acompanhar esses movimentos e estar um passo à frente. Só que aí entra o detalhe que você comentou agora. Do mesmo jeito que o Spotify ou qualquer outra tela está no Onix, por exemplo, ou qualquer outro carro, agora de 2015 para cá, a maioria dos carros estão cada vez mais conectados, e é uma preocupação real, o rádio também está conectado. Vai muito da emissora saber estar presente nesses locais. A minha preocupação, Daniel, é justamente o lobby. Porque, por exemplo, saiu isso aqui agora, tem um salão do automóvel rolando em São Paulo. Chevrolet anuncia Wi-Fi com internet 4G para novos modelos. Todos os carros lançados em 2019 vão ter lá o espaço para você botar um chip GSM para você ter conectividade. Então, olha o lobby de uma tele, né, das tele, né, das operadoras de telefonia para estar dentro de um veículo que é um dos principais para consumo de rádio. Sim, principalmente então, nos Estados Unidos, que é a GM. Só que tem Só que tem esse detalhe. Ao mesmo tempo que você pode estar nessa tela, tem uma outra movimentação das montadoras também, que foi muito falado nos Estados Unidos, que, por exemplo, você não vê mais o nome palavra Band no display do carro. É rádio. Ele passou a ganhar um botão, na maioria das montadoras, para ele. Então ele vira uma função que tem algum destaque. De novo, é muito... Aí de volta passa pela questão de conteúdo e de entrega. A fragmentação da exatamente. distribuição de conteúdo. Uma coisa que é interessante falar, né? O pessoal que está assistindo o vídeo aqui, nós estamos dentro de uma estrutura que foi construída não em cima de uma concessão tradicional de rádio. Exatamente. Né? Nós somos uma produtora, ao mesmo tempo uma agência, e temos 230 emissoras que diariamente recebem conteúdo. Como, Ferre? Sobe satélite? Não, internet, cara. Exatamente. Internet. Sabe? Então, assim, olha só como democratizou e fragmentou. Então, acho que a importância o cuidado dos veículos tradicionais é, primeiro, captar os talentos, ter profissionais do tipo inquietos, dar infraestrutura para eles e coçar a cabeça. De como, por exemplo, como está lá. Eu não vejo um aplicativo ainda de rádio no Brasil com conectividade do nível Spotify para o CarPlay e Android Mirror. Olha o perigo. O Spotify já está, até no Apple Watch, Sebastião. Tudo bem, não é para todo mundo, mas está dentro do Onix, mas precisa, que é o carro popular mais vendido. Precisa estar. E que no ano que vem já vai estar com um espacinho para botar o chip. Olha a inquietação. Eu não tô aqui, eu não sou o cara que vai ficar alarmando aqui, o gerador de caos. Mas eu sou um cara muito inquieto. E como empresário fico, olha... Mas geração, para mim, assim, o caos é quando você fala assim, não, o seu modelo está em xeque, ponto. Você está dando caminhos, você está falando da conectividade, está falando, avisando que o carro vai estar cada vez mais conectado. Todos os congressos de comunicação falam disso.
Então, digamos, o caminho está dado. Basicamente, é isso que eu falo. A gente tem um ponto, a rádio em si, de vantagem, de ter ainda uma audiência significativa de massa e um alcance muito significativo, e cada vez mais mostra qual é o papel do rádio também para a publicidade, qual que é o efeito da mídia de rádio. A partir disso, aproveitar que ainda é um momento positivo para entender toda essa nova movimentação e oferecer entregas nesses ambientes. O próprio Tudo Rádio também é um exemplo disso. É um portal de internet que fala de uma mídia tradicional, mas que também é digital, e também tem que correr atrás e embarcar através dessas novas tecnologias, seja uma transmissão de live oferecendo conteúdo a mais para todos os profissionais, mas também para o ouvinte. Então, a entrega no carro, Tudo Rádio também é obrigado a estar lá. A gente está no relógio, inclusive. Esse é o detalhe. O que eu acho que o rádio precisa, né, e o veículo, principalmente os regionais, e a gente, nas viagens ouço muita reclamação do tipo: estamos perdendo espaço para agências digitais, né? O cara, o que é uma agência digital? Às vezes o cara compra um iMac, instala o pacote Adobe e vende pacotes de postagens de Facebook, enfim, de Instagram, e o cara acaba tirando a verba do veículo rádio. Eu acho que enquanto o rádio estiver pensando apenas num gerador, num emissor de pedido para break, a gente vai continuar levando essa paulada. Agora, se o rádio começar a pensar, e isso depende também, não é só do dono do rádio, mas também dos radialistas, começarem a pensar como eu posso gerar soluções, como eu posso agregar valor naquela entrega do áudio, dar continuidade. Nós temos um ativo incrível, que é conteúdo, cara. E isso sobressai a um cara que de repente pega uma imagem fria, bota lá o nome da empresa. Por que não pensar? A gente fala muito nisso, não é mais essa divulgação, compre isso, compre aquilo. Sim. É você entregar alguma informação, algum nível de solução e falar: olha, eu posso concluir isso, que vai ser muito importante para você. Uma coisa que até eu quero levantar, e o rádio brasileiro está muito atrasado, é a questão vamos invadir todos os canais, né? Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos enfim, com portais de notícias, esse tipo de coisa. Ok, oferecemos. Conteúdo você vai se ajustando, achamos um ponto legal. Mas ninguém sabe comercializar. A tua equipe de vendas não sabe vender isso. E não adianta, você faz um Media Kit legal, mostra números, tem audiência, faz uma junção dessa audiência, não soma, porque são metodologias diferentes. Sim. Mas você mostra essas audiências, chega pro comercial: galera, vamos pra rua. Primeiro, eles querem ouvir o quê? Igual você falou, tirar o pedido de coisa de comercial rotativo. É mais fácil, é mais prático. E segundo, ninguém sabe explicar ou entender a mídia digital hoje para comercializar. Aí vem umas agências digitais profissionais. O cara do iMac. Que vem e oferece uma coisa super barata, sendo que o rádio hoje ele pode oferecer o cross-mídia. Que poxa, vende o ar, vende o Ibope, vende a sua audiência, vende o seu YouTube, vende a sua... Tem lives até de experiência própria que chegam a 50 mil visualizações. É uma audiência alta. A gente está batendo bastante nessa tecla do cross-mídia. É necessário para o rádio ele pensar nisso como modelo de negócio, porque ele nunca teve uma situação assim, claro, ele era muito hegemônico na parte de comunicação de massa junto com a televisão. Mas ele tem uma possibilidade ainda de ser muito forte nessa comunicação de massa e também a entrega ser muito forte nos ambientes digitais. Sim. A gente fica falando de YouTube, Facebook, imagina os ambientes, todos os ambientes que ele pode monetizar, que é a palavra da moda agora. Monetizar. Então ele não só pode monetizar pelo áudio dele, que sai de uma ponta, ele pode distribuir em canais diferentes. No Tudo Rádio vai rodar essa propaganda. E ele que determina. Não tem nada a ver. É um caminho, como se fosse um receptor. O YouTube é outro, o Facebook é outro, o TuneIn é outro. Ele tem todos esses ambientes, ele tem todas essas plataformas de audiência para ele. Ele tem que se preocupar, vai dar trabalho no início, é igual a situação do YouTube, na quinta vez que você tenta vender não vai dar certo, na sexta não tá, é uma audiência tão relevante, mas depois de um ano aquilo lá, já você está faturando bem com aquilo lá, com o digital. De repente você tem uma oscilação no offline que no online você não teve e aquilo complementa. Ou cresce. Exato. Assim, nós somos uma geradora de conteúdo. Nós somos uma prestadora de serviço, existem outras também aqui no Brasil. E eu fico todos os dias batendo a cabeça. Nós mudamos para uma estrutura nossa.
lançar agora em janeiro aqui na empresa um produto chamado Conteúdo Play. Uhum. O que ele é? Ele é um tipo de conteúdo que ele tem entrega para a rádio tradicional, mas ele tem uma continuidade nas redes sociais, com possibilidade comercial e com estratégia mesmo. Então, qual é um produto que vende muito bem em rádio? Jornalismo. Né? A gente vê que o jornalismo, você vê as All News, são rádios que conseguem até ter números bem significativos, comparados até em outros projetos. Então, por exemplo, a gente vai batendo cabeça aqui. Essa é uma estrutura de estúdio live que ele corre o grande risco de ficar focado para redes sociais. Então, por exemplo, eu vou mostrar. Ô Márcio, por favor, bota a tela aí. Imagina uma rádio que tem um jornal de manhã. E aí tem. Pode já jogar, menina. Um jornal de manhã. Tira o GC, por favor, ô Márcio. Até para não comprometer. Imagina uma rádio que tem um conteúdo jornalístico de manhã. Aí você vai lá e apresenta o teu jornal para o patrocinador. Ó, patrocina o nosso jornal de manhã. O jornal tem as notícias do Brasil, do mundo e da região. Nós, como geradores de conteúdo, nunca vamos ter a mesma competência para falar da região. Mas Brasil e mundo a gente pode colaborar. Claro. Então imagina que essa mesma fixação de marca de patrocínio, além dela estar ali no áudio, ela vai diariamente atualizada nas redes sociais, num vídeo, trazendo um giro e contando com profissionais até fora da emissora. Acho que o que tem um problema muito grande no nosso veículo é que acaba muito, deixa que eu faço, eu vou fazer tudo. Não existe mais isso. É trabalho colaborativo. Se você não contar com a expertise do Google, você não consegue determinados resultados com o Tudo Rádio. O Cris, que está à frente da Rádio Banda B, que é um projeto estourado ali, um sucesso em Curitiba. Então imagina, por exemplo, na tua emissora, eu acho que falta um pouco disso, dessa inquietação de pensar além. Sabe, às vezes a pessoa foca muito naquele modelo tradicional e é por isso que o cara com o iMac está conseguindo sobressair. Sim. Então, também porque o cara do iMac ele tem ele consegue usar essas informações a mais que o Google, por exemplo, pode dar, ele trabalha mais, a gente tem mais informações disponíveis. Exato. Ó, tá vendo essa moça que tá aparecendo? Dentro da rede social dele. Tem som aí, ô Márcio? Posso soltar? Então vou lá, ó. Dá uma assistida para vocês terem noção. Olá, Kel Dias por aqui, direto da nossa redação com as principais notícias do dia. 2 milhões de candidatos do Enem 2018 já acessaram os locais de prova através do cartão de confirmação que foi liberado pelo governo no começo dessa semana. As provas acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. Agora notícias direto de Brasília com Sérgio Duarte. Já temos um presidente eleito em segundo turno, todas as atenções vêm para cá, para a Praça dos Três Poderes. Vamos com um giro com Ana Paula Barros. Estados Unidos investigam pacotes bomba enviados a críticos de Trump. 8 deles foram interceptados antes de chegarem aos seus destinatários. Notícias da Europa com Evandro Fontana, direto da Itália. A justiça negou o recurso de Nicolas Sarkozy. O antigo presidente francês é acusado de financiamento ilegal de campanha eleitoral. Esses foram os principais destaques do dia, direto da nossa redação. Muito bem. Tá aí, ó. Esse é um tipo de material que a gente vai entregar diariamente para o nosso cliente. E aí, na hora de você for vender a sua emissora, você tem lá o Jornal de Manhã. Você fala, olha, eu tenho também um conteúdo para redes sociais, que é um giro com notícias do Brasil e do mundo. Expor a marca junto com o conteúdo que tem alguma sinergia com que você trabalha, isso vai ampliando o engajamento e a experiência dos usuários. Provavelmente, como você disse, às vezes aquele público que está te consumindo numa determinada plataforma não tem predisposição para acompanhar em outro. Então você vai criando novos públicos que têm alguma ligação com essa marca. Você sabe que me surpreendia em ver que
que assim, numa mídia social como a Metrô, na época, um meme, ele fazia muito mais sucesso do que você postar uma foto da Beyoncé, por exemplo. Tipo, ele tinha uma foto dela tinha muito menos curtida e tal. E um meme ele viralizava, a galera compartilhava, marcava os amigos e tal. Então é o comportamento dessa galera que está dentro dessa ferramenta, dessa mídia social. É assim que elas, é dessa maneira que elas se comportam. Estava fazendo uma reflexão essa semana, cara, que tipo assim, as pessoas sempre falam, né? Ah, não sei o que, o rádio vai morrer, o rádio vai morrer, o rádio, o rádio, e aí e tal. Isso até num papo de família mesmo, e aí, então. Na informalidade as pessoas até percebem, com tanta concorrência hoje, porque eu não uso mais rádio. Eu ligo aqui, tá na academia. O rádio ele não vai morrer, o segmento ele nunca vai morrer, mas nunca, não tem nem como sonhar com isso. Mas assim, as empresas, as emissoras que viraram as costas para inovação, para tecnologia e que estão tentando agora correr contra o tempo, aquela emissora que não deu atenção para isso, aí sim a gente pode dizer, essa emissora ela vai morrer, cara. Porque assim, o segmento ele sempre vai existir, pode vir a concorrência que for, tal. Pode de repente até trocar de nome, virar áudio, falar mais isso. Se usa muita palavra áudio para separar as entregas, né? Mas ao mesmo tempo a ponta é a mesma. Eu acho que essa observação que você fez aqui vale para todos os modelos de negócio, inclusive os digitais, inclusive o próprio Tudo Rádio. Se a gente não tem essa inquietação e correr atrás dessas novidades, andar com essas novidades e também dar um passo à frente, todo modelo de negócio pode morrer. Então, de novo, a brincadeira da padaria. A padaria pode morrer. De repente vai mudar tudo. Quantos modelos que a gente viu assim que foram alterados e alguns ficaram para trás, algumas empresas ficaram para trás justamente porque não acompanharam aquela evolução. É uma questão de acompanhar a evolução, seja o rádio, seja qualquer outro modelo de negócio. A economia muda, né? É que hoje é possível fazer essa soma da audiência, né? A gente não pode falar soma de alcance, porque o alcance no Ibope tem um significado, no Facebook é outro, mas essa soma da audiência igual você falou, os produtos podem ser diferenciados, mas é possível a gente ter um público que está consumindo a sua marca no Instagram, outro público no Face, outro no YouTube. Isso aqui mostrar para o mercado é muito importante. Sim. E se a gente ficar só no dial, eu não sei se daqui 30 anos vai existir torre ainda física, né? A gente não sabe.
boa entrega e tem que cuidar dessa parte de online como se cuida do transmissor. Não adianta, é essa entrega. E até o próprio mínimo. radialista começar a educar o ouvinte de que a rádio está sim no iPhone, está sim no Android, está sim nas caixas inteligentes. Sim. E parar de falar que o iPhone é concorrente do rádio. Não, não é. Ele tem um conceito. Ele bateu uma tecla importante. Caixa inteligente, quando começar a ter acesso em português, provavelmente a gente vai ter essa abertura mais no Google, o consumo de rádio tende a aumentar nas casas, de novo. Só que não é offline, é online. Aí o teu áudio tem que ser compatível, estável e de boa qualidade. E como o mercado reage quando você... Por exemplo, na época que a Metrô estava implantando isso lá no seu aplicativo e no site, tipo, deixou todo mundo lá na rádio boca aberta, assim, que foi o lance segmento. E aí, como reagir? Como que o mercado reage? Como que o ouvinte recebe essa... Eu até aproveitar essa pergunta, porque algumas rádios realmente fazem esse investimento de entrega de mais canais, além do que você tem no offline, que está no online também. Tem demanda, o pessoal consome, gosta dessas versões? Como funciona isso lá para vocês? Não, então, assim, de dados eu não tenho essa informação, mas sim. Você vê que tem um apreço sim, existe um consumo em cima daquilo ali. E para mim eu achei uma coisa muito ousada, cara, esse formato, assim. Porque você joga na mão do ouvinte, tá aqui, cara, nós somos isso aqui, ó, você faz o que você quiser, tá aqui. Essa aqui é a bandeja com várias comidas diferentes aí, você pode servir. Eu achei isso muito interessante. Bora? Ai, que delícia. A gente podia dar um intervalinho. Vamos fazer, já me deu fome. Mas assim, a gente tem que realmente estudar essa nova galera que tá... Sensure, monitoramento de conteúdo em tempo real para rádios. O Sensure é uma plataforma desenvolvida para gravação e backup de conteúdo transmitido por rádio usando a internet. Com ele, você tem a praticidade de acessar de qualquer lugar todo o conteúdo gravado online. Com um sistema seguro e uma interface simples, você pode escutar a gravação dos últimos 60 dias de transmissão. Fácil de usar, o Sensure conta com uma timeline para controlar o tempo. Basta selecionar o dia e o horário que precisa escutar. Os áudios ficarão armazenados na nuvem e poderão ser acessados por qualquer computador por meio de um painel de gerenciamento. Com o novo sistema, departamentos como o comercial e o administrativo terão acesso facilitado ao conteúdo que foi gerado pela emissora. O Sensure não precisa ser instalado e você pode baixar quando quiser e enviar para quem quiser qualquer trecho de todo o conteúdo gravado. Sensure, monitoramento de conteúdo em tempo real para rádios. Sensure, monitoramento de conteúdo em tempo real para rádios. O Sensure é uma plataforma desenvolvida. Fala alguma coisa. Alô, oi, alô, som, testando, som. Voltou? Agora volta o Ferri, então. Cadê a configuração do Ferri? Ferri? Vê se conecta. Conectou? Voltou? Voltou. Vai lá. Voltou lá, o Ferri andando. Que beleza. Aê, voltamos! Então a gente parou na apresentação, logo no comecinho. Vocês pediram para eu apresentar. Poxa vida. Fala um pouco mais sobre a sua passagem de rádio. Começa do zero. Ó, sabe o que é legal? Mandar um abraço aqui pro pessoal, gente. Tem um pessoal aqui participando.
E aí a gente até volta, acho que... Senão o pessoal não... É assim, senão não engaja, velho. Ó, Isso aí. Tem nomes de peso aqui, tá? Mandar um beijão pra Heloísa Off de Andrade, que é o pessoal da Amanda, Santa Catarina. Ah, legal, ótimo. Esse pessoal tá fazendo um trabalho muito legal, tá? Uhum. Que eles estão fazendo um rebrand da marca, todo um reposicionamento de comunicação da emissora, e a gente tá à frente desse trabalho. Rio do Sul? Isso, Rio do Legal. Sul. Aplicativo, site, apresentação comercial, vídeo, todo um preparo aí para a nova realidade. O Whindersson Clay também estava aqui, mandou um abraço, fez uma pergunta sobre, acho que o Márcio de uma certa forma já respondeu. O Igor Stansfield, o Yuri, e é isso aí, gente. Vamos seguindo Tem aqui. o Ednei Cruz também, ele até mandou uma mensagem pro Márcio, falar Xará de sobrenome, te ouvia na Transamérica Hits em 2005 e 2006, por aí. Sofazão de couro. Eu quero mandar um abraço pro Jailton da Cross Host, né? Que tá acompanhando a gente também, que é parceiro sempre do painel Tudo Rádio. O David Gil lá também, da Best Da Rádio. Best Queria mandar um abraço aqui pra Sheila, que é do RH da rádio, que já entrou em contato comigo. Mandar embora. Pediu pra passar lá, mas Qual das duas? Qual das duas, é isso aí. Aproveitar também, já que a gente tá mandando abraço pra galera aí do Tudo Rádio, que tá nos bastidores aí, acompanhando. Massaro tá aqui. Correndo, Massaro, a galera apurando bastante coisa. Tá agitado o negócio lá. Agora uma coisa que Vamos lá. uma coisa que eu acho que é legal, até pra gente voltar sobre a importância do radialista, tudo. Eu vejo muitos argumentando, poxa vida, mas a rádio não me dá estrutura. A rádio não me dá a oportunidade de eu poder trabalhar e fazer uma frente mais ligado à área digital. Eu vou ser muito franco para você, não fique esperando o dono da rádio. Até porque existe ainda, não estou generalizando, mas tem muitos donos que chegam, gastei 1 milhão para fazer a estrutura da rádio. E na hora de focar na entrega artística, que é aquilo que o ouvinte vai pegar na ponta final, ele acaba sendo muito mais conservador. Ele é arrojado de um lado e conservador do outro. Então, da mesma forma, a chance de algumas emissoras não investirem nisso e não investir em você é enorme. Mas, vou te falar, nesse mundo de hoje, é super democratizado o acesso à informação, principalmente nessa área. Você sabe que eu converso isso muito com a Juliana, que ela também, geralmente lá na Mix, ela faz uns stories e tá envolvido com a galera lá da internet. Só que a gente já conversou bastante sobre isso, que a mídia social da rádio, às vezes, muitos profissionais confundem. Às vezes a gente acha que a mídia social da rádio é que nem a nossa mídia pessoal, que a gente faz de qualquer jeito e pode ser com qualquer linguagem. Ah, porque funciona desse jeito. Nem sempre funciona desse jeito. Cada rádio tem a sua linguagem, o seu jeito de se apresentar, o comportamento do seu ouvinte lá. É óbvio que o comportamento do cara que segue uma Nova Brasil vai ser diferente da molecada da metropolitana. São públicos com pensamentos, ideologias diferentes, gostos musicais diferentes. Então, a nossa mídia, a gente não pode tratar o nosso Facebook, eu falo como empresa agora, o nosso Instagram e tal, como a nossa mídia social normal. Tipo, por exemplo, hoje eu fiz uma chamadinha lá, que ia estar aqui, eu tava sem camisa, tinha acabado de gravar 2 vídeos aí, tirei tudo, tava editando. Tava pelado? Mandou nudes? Mais ou menos. Mandou pro X-Vídeos. Isso, né? Pra rádio já não funciona, né? Porque aí tem aquele cuidado do marketing, tem o cuidado da galera de mídias sociais, que até entende. Você até tem mão de obra, às vezes, dentro da rádio qualificada por consumir demais esses tipos de mídia. Então, assim, acho que vale um pouco disso mesmo. Às vezes o cara vai lá e investe, mas aí na hora do vamos ver... Mas, Márcio, será que, Márcio, Daniel e Cris, será que não rola muito dedo pra fazer um negócio que dá pra fazer de uma forma... O Whindersson Nunes, cara, começou num quarto dele, lá em Piauí, e hoje anda de jato. Então, às vezes, não fica muito... Porque, assim, tem a estrutura é muito legal. A gente, quando terminou o prédio, falou, porra, que legal. Chegamos aqui. Mas não é o prédio que vai fazer a diferença. É você. O Márcio é um dos apresentadores dos conteúdos nossos. Ele é cobrado para fazer um conteúdo cada vez mais próximo do ouvinte, enfim, criativo. Será que a gente não fica muito preso, às vezes, em querer fazer algo extremamente duro? Pra contar sobre isso. Começa, cara. Então, mas é justamente isso. Volta para a história da marca, que você se espera alguma coisa da marca. É importante ter esse cuidado em relação ao padrão, digamos, qual é o formato, para que público eu estou falando, mas ponto, isso não pode virar âncora.
Aí que tá o detalhe, você tem uma base ali de que na rede social da Mix vai ser assim, na rede social da Metropolitana assado, diferença mesmo sendo rádio jovens, na Nova Brasil vai ser outra, na CBN outra, mas a partir disso, fazer a coisa andar, fazer o conteúdo. Acho que o básico ali de você saber mais ou menos o perfil daquele público e da tua marca é uma coisa, mas a partir disso também ficar cheio de dedos, aí a coisa não anda mesmo. Você entender a linguagem, aí beleza. Qual é a linguagem do público que tá atrelado, tá seguindo aquela marca, beleza. Mas às vezes querem enfeitar demais o pavão. O iPhone consegue... Eu vejo o repórter da Globo News em Brasília entrevistando o senador, segurando o iPhone com o microfone, cara. Se a TV já tá fazendo desse jeito, eu fiz ela isso tá ganhando na agilidade. Não, transmissões nossas já aconteceram também com o iPhone. Eu fiz isso na Copa, na Rússia. Em vários momentos perdia velocidade para fazer uma captação, pegava o iPhone e botava. É HD, está sendo registrado. E assim, e tá sendo sincero, mesmo que tá tremendo, porque tá acontecendo algo que tá fazendo tremer. Milhares de pessoas se Mas aí que vem aquele cuidado. Era você ou a sua equipe estava gerando conteúdo. Então, ou seja, há um padrão. Há aquela linha, exatamente. Eu acho que é essa a preocupação que deve ter. Ponto. O conteúdo isso. Mas aí entrega. Eu não esperei o tripé, não esperei a câmera 4K. Não vai dar pra fazer. Calma, deixa eu ligar a 4K, deixa eu bater o branco. Não vai dar tempo, amigo. Isso é uma das coisas que também falta hoje no profissional do rádio, tá? Primeiro, qualificação. Para isso, então o conteúdo fica bom, amplo, né? Você pode estar com... A gente está falando muito no iPhone, a gente não está fazendo comercial do iPhone, né? Mas se quiser patrocinar, né? Se quiser, qual que é o telefone? Acesse o Tudo Rádio Shopping. Meu WhatsApp e tal. Mas falta a proatividade hoje, a questão da qualidade, qualificação, de tomar essa atitude, fazer. Igual você falou, tem gente que fica esperando o tripé, mas pega o seu... Pode ser um Android, tá, gente? Pega um Android e faça hoje. Porque se você gravar até em 4K no iPhone, no outro no S9 também, a internet é pesado até demais. Você vai ter dificuldade depois. Você perde o time. Você não consegue carregar. Então você vai gravando um HD mais simples, que é o que a internet está exigindo hoje. Né? Então os profissionais estão precisando fazer. Eu quero abrir um parênteses também. Hoje o radialista tem que defender que a gente está ficando meio louco para entender cada perfil que está acompanhando a nossa marca. Esse negócio de você fazer o conteúdo pro cara daqui, o cara daqui, o cara daqui, e uma que o cara que tá ouvindo o rádio, ele também já tá ouvindo tudo. Sim. Então, você tem que fazer um estudo bem feito, né? As experiências são válidas. E vai aprendendo com isso, porque hoje tá difícil entender o comportamento de todo mundo, né? Todo mundo tá na internet e todo mundo tá ouvindo rádio. Então hoje o cara fica meio pirado. Então é importante um tipo de pesquisa, um tipo de especialização. Não é fazer a faculdade, não é estudar. Deixa eu só fazer uma pergunta também, aproveitar lá no começo da nossa conversa. A interação do público com o comunicador está mais rápido, mais ágil, como a gente comentou aqui. Mas também, às vezes, é necessário também filtrar algumas coisas. Que, por exemplo, para também os comunicadores não pirarem, achar que de repente você recebe uma crítica muito negativa, que você vê mais, aí de repente você perdeu meio o chão, né? Aí, não, então realmente tudo que eu tô fazendo tá errado. Porque esse é um medo filtro acho importante ter. Que a maioria dos locutores tem ou tinham, né? Depois que você tá bastante tempo fazendo aquilo ali, você sabe como lidar com as situações e tal. Mas assim, muitos locutores até se limitam em fazer alguma coisa por medo, né? Um medo de... Que a exposição é grande. De ser ousado e tal. Mas se a gente falou do imediatismo aqui, um exemplo bem claro e bem recente. A gente estava no show da Nova, lá no Allianz Parque, puta estrutura, lotado, muita gente, o público engajado, querendo aquilo ali. E tal. Aí tava eu e o Juliano assim, a gente tava passando na frente do palco ali, do nada a gente viu o Flauzino, que assim, uma das atrações, o Jota Quest, só que ele chegou antes, ele foi ali pra pista premium ali, ficou ali. Pô, a Juliana na hora ela falou, negão, e agora? Meu, ela já pegou o celular, já fez um stories, não sei o que, cara, ela já registrou, já passou pra internet lá. Proatividade, Marcelo. É isso. Ó, volta pro Google. Isso é legal. Um radialista assume inúmeras funções dentro do setor. 5 minutos, cara. Ela ia perder aquela oportunidade de passar uma experiência pro ouvinte, pro cara que tá lá na mídia. Caraca, o Flauzino no meio da... Quantos não perdem essa oportunidade? Isso aqui eu não faço.
E uma aqui não é da minha citação, área. uma curiosidade, inclusive, não só o artista, vocalista do Jota Quest, mas é radiodifusor. Tem Rádio Minas Gerais. Rádio Minas Participou Gerais. lá da Bert Muito interessante dando a rádio declaração dele. da importância do rádio. Mais FM, muito Agora, interessante. essa coisa é super importante. Às vezes somos nós mesmos que nos boicotamos. Eu já vi muitos radialistas. Não, mas isso aí não é minha área. Não existe mais isso. Se a jornalista da Globo News está pegando um celular, botando na cara de um senador e segurando o microfone ao mesmo tempo, ela está fazendo isso porque o mundo hoje demanda isso, velocidade. É por isso que eu falo, coordenadores, gerentes, diretores, quanto mais ele tiver acesso, é melhor. Porque às vezes pode haver um mal entendido no meio do caminho. E o cara, de tão proativo que ele é, ele se excede tanto, e eu já vi isso acontecer, que aí dá a impressão de que o cara tá querendo o meu espaço, tá querendo... Então, assim, existem limites aí e tal, e é lógico que eu acho que o profissional que se sobressai assim, ele tem um futuro. Mas aí é uma regra básica da gestão. Sim. Então, assim, primeiro, vamos definir os objetivos. Se a equipe entende o objetivo, ele tem uma proatividade. O locutor, ele se excede. Não só o locutor, qualquer outro radialista ou outro profissional, ele se excede. Normal. Mas e se ele se exceder dentro do seu objetivo, do foco, do planejamento que você fez, ótimo. É mais fácil corrigir. O pior que tem gestor hoje no rádio brasileiro é que não passa essa estratégia. Não fala o objetivo da rádio. Ele só fala assim, a nossa rádio é popular, entra no ar e fala. Nossa, e ainda centraliza nele todo... E é um conceito muito abrangente ao mesmo tempo. Ele centraliza nele todas as decisões da rádio, isso eu acho que é um erro tremendo. Todas as etapas de execução, e a rádio fica pobre. Porque ele rola a insegurança de contar com uma ajuda externa, de uma consultoria, rola a insegurança de contar com ajuda interna de um profissional, onde ele se sente ameaçado. Aquele livro do Tuta, ninguém faz sucesso sozinho. Tem que ser um mantra. Tem que ler esse livro. Não dá mais. Nós temos aqui dentro dessa empresa 45 pessoas colaborando para geração de conteúdo. Então, ao mesmo tempo, tem 200 emissoras que estão lá do outro lado. Um depende do outro, cara. Não tem mais como. A gente bota aqui a cross mídia, bota todo o rádio. Um precisa do outro para a gente se fortalecer. Esse acho que é o pensamento e a inquietação que a gente tem que ter. Tá inteirando uma hora, amigos. A centralização só passa pelo CEO da empresa, que é o Jingle, né? O Jingle é o nosso cachorro. Nós temos um cachorro aqui na empresa. Você sabe que eu tenho uma história. Eu tenho uma história meu engraçada. Cachorro, cuidado que você vai falar. Olha lá, você tá na minha casa. Ele manda aqui, hein? Eu tenho uma história engraçada lá na Metrô, na época do Metro News, né? Então, assim, ela tinha uma parceria com o jornal, com o Metro News e tal, mas aí a gente meio que adaptava a linguagem pro que era a rádio e tal. E era legal. Então, essa liberdade que eu achava que eu tinha tanto, assim, toda vez que eu ia embora eu usava uma música diferentona pra me despedir, às vezes uma música emotiva e tal. E uma vez eu peguei aquela música do Pablo, estou indo embora. Só que quando você toca, eu toquei e tal, isso ficou lá e o Vaguinho várias vezes ele ouvia a censura, assim, ó, você falou demais aqui. Quando ele chegou no final, começou a tocar. Eu falei, meu, que é isso, cara? Você tá louco? Falei, não, calma. Aí eu esperei, aí ele esperou eu falar lá na censura e tal. Falou, meu, você tá usando... Eu falei, não, Wagner, mas isso é pra ir embora. Mas depois ele entendeu que isso não tinha nada a ver com a programação musical. Uma outra época lá que eu usava Foo Fighters também pra... Mas aí até o Jair uma vez ligou e falou, ô bicho, meu, você tá... Não, e o Wagner de Férias falou, mas só pra confirmar aqui, eu tô... Essa puxei da programação mesmo, então ficou lá no pulsar. Você tá tocando Foo Fighters? Aí eu expliquei, não, é que isso aí e tal, porque ele tava fazendo a programação, então é assim, você tem, e aí você tem que saber, não pode ter essa invasão de, eu não posso chegar na rádio lá, tocar um samba no fim de semana. Pô, toquei o Vaguinho, achei da hora aqui o samba novo aqui do... Mas você precisou dar você precisou ter uma iniciativa que deu até um choque no Vaguinho. Você correu, você usou primeiro o seu ele capital. Falou, o que é isso? Aí eu expliquei. Exato. Ah, não, beleza. Mas então, passou, eu acho que precisa ter mais isso. Eu ainda sou do argumento que é melhor você errar tentando. É claro que você não pode ser louco, mas se você tomou uma iniciativa em que você enxergou, e eu tô confiando em você abre o microfone da rádio. Então, assim, tem muitos que se acovardam. Não, é que o cara não quer, mas você já tentou, pelo menos mostrar fora do ar. Você já chegou a apresentar isso pra ele? Porque isso é muito legal, várias vezes eu já cheguei a falar.
Mas não. Pessoas que têm muito não na ponta da língua, vai começar a falar, gente, fica longe. Mas se você não tem o não também, tem um outro... se você já não tem o não, mas eu acho que uma outra coisa importante é a argumentação. Então, quando você for apresentar, se você tem uma boa ideia, trabalhe bem essa argumentação justamente para você mostrar os pontos positivos daquela ideia. Para o cara não pensar que você não gosta da rádio que você trabalha, né? Porque às vezes pode ficar essa, poxa, será que o cara não curte, né? E até para defender a tua ideia, mostrar quais são os pontos positivos daquela sua ideia. Porque, de repente, muito acontece isso, você explica errado uma ideia boa, que ela já se torna inviável. Então, cuidado com essa hora de argumentar, é como vender um produto. Exato, isso é legal. Vai desarmado, mas ao mesmo tempo a única coisa que você tem que ter é a argumentação. Tem a resposta. Exato. Faça você questionamentos para denigrir o teu negócio. Coloque do outro lado. Pontos fracos que você vai ter a resposta. Coloque do outro lado. Pense assim, eu sou o gestor da rádio e vou me apresentar essa ideia. Onde isso é positivo, onde que de repente isso pode ser contra-atacado. Fazer esse exercício simples, de repente, te ajuda a defender a ideia e viabilizar ela. É uma coisa simples, mas... Bom, a história que radialista fala bastante é verdade, né? Já estourou um pouquinho o tempo. Já é quinta-feira? Dia 8? Quase dia 8. Parabéns pelo dia de ontem. Eu posso fazer uma última intervenção aqui? Claro. E vai ao encontro, tá? Eu pensei muito nisso. A gente está aqui, é uma empresa, precisa falar de algumas coisas ligadas aos nossos negócios, a gente faz conteúdo, tudo. Mas, por exemplo, agora no final do ano, muitas rádios procuram uma mensagem de boas festas, de ano novo melhor e tudo. Mas o que acontece muito no nosso veículo? Às vezes o rádio ele se torna um veículo esquizofrênico, sabe? Desconectado com o que está acontecendo no mundo. O que a gente está vivendo nesse momento no país? Toda a inquietação que rolou política, redes sociais, tal, de fake news, violência, pessoas morreram. Eu não tô aqui nem tomando partido nenhum. Não, sim. Tô sendo polarização de como eu, veículo rádio, posso me conectar com essa realidade, onde todos estão apreensivos, sabe? Aqueles que concordam, aqueles que discordam, estão todos assim, a partir do dia 1º de janeiro. Como será a nossa casa, o nosso país? Como é que o rádio pode conversar com esse momento? Sabe o que me deixa bravo às vezes? Que a gente, como gerador, é uma empresa de criação. Hoje o nosso maior insumo aqui é a criação. Vamos fazer uma música de fim de ano. 2018 foi demais, 2018 foi incrível, clima de festa, clima de alegria. 2019, lá. Gente, me desculpa. 2018 foi um ano em que aqui a internet, fiquei com isso aqui na mão. E a gente, muitos ainda estão... Mas é engraçado que a gente já tá há alguns anos assim. Por exemplo, já vi musiquinha de 2016 foi um ano muito legal, 2015 foi um ano muito legal. E a galera perdeu emprego. Exato, o Brasil hoje... Exato. Nada muda. Que tipo de mensagem? Aí, por exemplo, o que eu faço na minha rádio para poder... Porque aí você tem que pensar em algo, hoje a palavra é viral. Você tem que fazer um conteúdo que viralize, que as pessoas interajam, que as pessoas compartilhem. Então, por exemplo, nessa mensagem de fim de ano, a gente está oferecendo para os nossos clientes, já vem há 2 anos fazendo isso, a música tema de fim de ano com uma versão de vídeo para que possa ser compartilhada em redes sociais. A minha avó compartilha os ursinhos carinhosos, os Teletubbies com o sol me dando bom dia, sabe? Então por que eu não posso ter algum tipo de material que tenha a minha marca ali, crie uma experiência, para que a minha avó ou as pessoas possam compartilhar? Mas a mensagem tem que estar conectada. Então, assim, o que a gente fez é algo muito interessante, já que a inquietação, se você busca uma experiência com redes sociais, no material de fim de ano oferecido agora da RF Mídia, a gente tem um vídeo que... Qual é a palavra-chave que eu acho que a gente precisa trabalhar muito? Amor. Pega leve, galera. Muita briga, muita divisão. Agora tem que baixar tem parentes que não estão se conversando mais. E aí a gente vai falar que 2018 foi demais? Foi de nada, velho. O Natal de muita gente está comprometido. Tem muita gente que vai estar olhando com a cara feia porque um era Lula, o Haddad e outro era Bolsonaro. Meu velho, é família. Parece que a gente vai começar 2019. Agora o bicho vai pegar. Aí o que a gente fez? Ô Márcio, eu vou pedir pra você botar a tela. Ainda não. Não, pera aí, mas não é você o fantasma do Teletubbies. Não. A gente criou um tema, ele tem 60 segundos só, que é pensado para passar no Instagram, passar no Facebook, tocar na rádio de uma forma que não fique morosa ali 3, 4 minutos, porque o tempo hoje é algo muito valioso, mas que provoque uma experiência. Esse é o nosso tema de fim de ano, que onde você vê a marca da Mega 94, as cores que conversam com a marca da Mega 94, você pode enxergar o teu logo, a tua emissora. Pode tocar. Corta o microfone aí, Marcião, e manda bala. Mostra aí.
Foi. Homem da fazenda. A vida é algo impressionante. Piscamos os olhos e parece que tudo aconteceu tão rápido. Promessas que não foram cumpridas e deixamos para o ano novo. Mas existe algo que precisamos agora e não podemos adiar. Precisamos de mais amor, esperança e vida, pra sorrir e ser feliz. Um ano novo de amor pra você e pra mim. Ah, o amor, isso mesmo, amor. Ele está no sol que brilha nas primeiras horas do dia. Está no sorriso que você pode dar. Amor, está em falar aquilo que não tivemos coragem. A palavra que torna tudo muito mais colorido, muito mais vivo. Desejamos um ano novo cheio de amor. Pra sorrir e ser feliz. Um ano novo de amor pra você e pra mim. Feliz 2019. Natal. Muito bem, muito bem. Tá aí, gente, ó, isso é um tipo de material que a nossa empresa confecciona e pode distribuir para qualquer parceiro que esteja interessado, que eu acho que sai do comum. O rádio precisa ser um veículo que busque provocar experiência. Uma experiência de fixação de marca, uma experiência de conscientização, de entreter, de informar. E esse é um caminho que a gente tem que percorrer e eu acho que é super importante esse momento. Com certeza. Dessa live. Eu até fiquei preocupado, que eu achei que o Diogão ia cantar, tipo, esse ano foi uma bosta, Jamais. Fiquei um pouco preocupado. Não. Então... Mas é o momento, momento que a gente tem que desejar. Ó, vamos lá, gente, vamos nos amar mais. Eu acho que o amor é uma coisa. Quando você lembra da sua mãe, daquelas pessoas que você gosta, você tem um sentimento agradável, leve. Né? Uma empatia. Né? E eu, por exemplo, o Márcio tem uma visão política, eu tenho outra, mas cara, calma aí, a gente tá dentro da mesma casa. Então bora lá, gente. E eu acho que esse material que a gente fez para esse fim de ano, ele tem outros materiais juntos nesse pacote, ele é pensado nisso, para criar uma experiência, passar uma mensagem dentro da rádio e também nas redes sociais. Ok, muito obrigado. Eu só quero agradecer de novo o Jailton da Crosshost. Sim, a gente falou dessa questão de o Bruno estava assistindo a gente aqui também, o Bruno Galão. O Bruno, a gente fala muito dessa questão das transmissões, né, YouTube, Facebook. O Crosshost é o streaming em geral, com qualidade, né? A gente até consulte a Crosshost, fala pro pessoal lá. Só lembrando que streaming não é apenas o áudio, tem várias outras ferramentas, tem medição, tem a comercialização, você pode programar, tem bastante coisa que é legal que o pessoal tem que ficar atento. Fala com o Jailton lá que tem um monte, infinitas coisas. Exatamente. Né? Bom, a gente invadiu sua casa, né? Então você pela segunda vez já, né? Pela segunda vez já. Pô, tá legal. Eu acredito muito no trabalho de vocês. Legal. Deixo isso aqui registrado nessa live. Acredito muito numa iniciativa, numa inquietação desse cara. Que sempre busca fazer. Ele trabalha aqui com a gente, toma iniciativas. Eu gosto de iniciativas. Legal. Eu acho que isso é o que tira do comum, nos provoca e nos leva para novos cenários. A inquietação. Inquietação. Canalizado de um jeito assim proativo é muito boa. É necessária. E o meu desejo para todos, aqueles que estão aí nos assistindo, que venham ser inquietos, que buscam sair dessa zona. E a gente, como uma empresa geradora de soluções, tem que estar muito inquieta. Então eu me coloco à disposição nas redes sociais para tirar qualquer dúvida do que a gente faz, que é muito além do que simplesmente ter uma palavra maldita que falam enlatados, sabe? E não faz enlatado. Todo dia Márcio grava conteúdo saudando pela data, o jornalismo é atualizado diariamente. A gente foi para a Rússia, fez uma cobertura. Cara, vai, cruza fronteiras, sai do senso comum, porque eu acho que é um meio da gente permanecer. Sim, eu queria aproveitar já que a gente está aqui online. O painel Tudo Rádio continua, vão ter algumas edições a mais aí, também vai vir coisas muito legais aí, acredito que a gente vai ter novidades aí também com o PR, enfim, tem muita coisa rolando aí, 2019 vai ser muito louco. Márcio, muito obrigado pela disponibilidade, por vir até a gente, né? Apesar que você está sempre aqui na produtora, na agência, mas obrigado pela disponibilidade, pela participação, pela experiência que passou para todo mundo que assistiu. Eu que queria agradecer aí e tal, e dizer esse dia do radialista, né, para os locutores, batam na porta dos seus coordenadores, dos gerentes e tal, perguntem, se disponham. Eu acho muito importante esse relacionamento e deixar esse medo, né, que a gente sempre carregou, assim, será que o cara tá gostando e tal? Será aquela competitividade que tem...
que muitas vezes não é sadia, né? A gente achar que a gente tem que fazer um horário melhor que o locutor que a gente rendeu. Não, cara, é tudo time e a gente tem um técnico ali, a gente precisa saber, cara, em que eu posso te servir, de que forma e de que forma eu posso fazer e tal, e é isso aí. Meu tempo já estourou, valeu. Passa o teu canal pra falar Por favor, Então, Giro dos YouTubers. Eu só falo de YouTubers lá, tá, gente? Quando é engraçado que o meu pequeno hoje, quando chega um amiguinho da escola, o meu pai é YouTuber, nem fala mais que eu sou louco, nunca falou. Meu pai é YouTuber. Olha aí, olha aí. Entendeu? Olha o comportamento, velho. Então. É a geração, né? Geração. E sabe uma coisa, pra fechar, tá? Eu tenho um irmão de 17 anos. E aí ele ouviu um locutor e o locutor tava puxando muito. Aí ele, por que esse cara tá falando assim? Entendeu? Olha como já muda o comportamento. Coisa que era feita nos anos 70, anos 80, anos 90. O público vai girando, cara. E se nós não estivermos conectados com a forma até de falar, de influenciar... E não por culpa nossa, né, cara? Não é. Eu não posso chegar nele e falar assim, moleque, toque o fone 90. Não é. Então isso é natural dessa geração. A gente que tem que estar preparado para se comunicar com eles. A gente tem para pensar que as nossas gerações também já passaram por mudanças perante as outras, já tinham outros costumes, já achava diferente algumas coisas, então é bom estar atento a isso. Porque agora é mais rápido a mudança. Bom, a gente já deu tchau 4 vezes. Tá? Não, mas a gente tem mais 1 hora de tchau. Fechou. Daniel, valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, hein? O painel tá por aí. A gente avisa todo mundo. Acesse um site chamado tudoradio.com para saber mais. E depois vai estar completo no YouTube também. Com certeza, daqui a algumas horas vai estar por lá. Fechou. Valeu. Valeu, um abraço. É muito engraçado.